Fala galerinha, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade à nossa pré-aula de física agora, galera. Vamos embora. Olha só, hoje vamos estudar um assunto bem importante chamado aceleração média, tá ok? E aí eu trouxe algumas questões para a gente começar a fazer a discussão sobre esse tema, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar que aceleração nada mais é do que uma variação de velocidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aceleração média, vou colocar aqui, ó, AM. Isso aqui é a razão entre a variação da velocidade e a variação de tempo. Nós sabemos que essa variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial e a variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. Belezinha? No Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós temos que a velocidade é dada em metro por segundo e o tempo é dado em segundos. Sendo assim, a aceleração média no Sistema Internacional de Unidades é dada em metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então vamos lá, vamos embora. Olha só, essa primeira questão aqui, ela diz o seguinte: caçador nato. O guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, olha só, vou grifar aqui para você, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade, olha só, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. Ele sai de 0 a 2 segundos, ou melhor, ele sai de 0 a 72 em 2 segundos. E ele quer que você determine a aceleração em escala média do mamífero. Vamos lá. Gente, um problema como esse, eu gosto de colocar aqui, né? Dados. Vamos retirar os dados do problema. Primeira coisa, né? Quando ele fala assim que o guepardo sai do repouso, a gente tem que entender que a velocidade inicial dele é zero, porque ele está partindo do repouso. E esse repouso, ele é o momento, né, em que ele sai do repouso. A gente diz que é um momento em que o cronômetro é acionado. E aí o primeiro instante, obviamente, é zero, né? O momento em que um cronômetro é acionado. E aí ele vai chegar à sua velocidade máxima, que é de quanto? Velocidade final, 72 km por hora. Em 2 segundos, né? Então esse tempo final aqui, ele vai de 0 a 2 segundos. Olha só que interessante. No sistema internacional, gente, para determinar a aceleração média, a gente tem que fazer isso, né? Velocidade em metro por segundo e tempo em segundo. Nota que o tempo já está em segundo. Então, eu vou transformar essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Tiago, como é que eu posso fazer isso? Gente, lembra lá da nossa aula, né? De quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir esse número aqui por 3,6. E quando a gente divide 72 por 3,6, a gente vai chegar na resposta 20, tá bom? E agora nota que você tem todos os dados, ó. Você tem duas velocidades igual na fórmula e você tem aqui os dois tempos igual na fórmula. Diante disso, a aceleração média é, vamos lá, velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 0, sobre o tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que é 0. A aceleração média é igual a 20, né? 20 menos 0 é 20. 2 menos 0 é 2. 20 dividido por 2 é 10. 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Essa aqui é a nossa aceleração, gente. Aceleração em escala média do guepardo. Massa, né? Vamos lá. No exemplo 2, a gente tem aqui uma questão também super interessante, né? Diz assim: um trem desloca-se, olha só, no problema o trem ele já está se deslocando com uma certa velocidade, tá bom? Então o trem desloca-se com uma velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Eita, e agora? Tem um obstáculo à frente, ele vai ter que parar, né? E para isso, sabe o que ele faz? Ele aciona os freios e para, olha só, em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a... Olha só, gente. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Nós vamos retirar os dados do problema, né? Muito cuidado nessa hora.
Observa que no problema, o trem já se deslocava com a velocidade de 72 km por hora, né? Essa daqui é a velocidade inicial dele. O objetivo do maquinista é fazer o trem parar. É fazer o trem parar. Porque ele viu um obstáculo. Se ele vai parar, a sua velocidade final agora é zero. Nota que aqui partia do repouso, velocidade inicial é nula. Mas aqui ele já está com a velocidade e ele vai parar. Então, se o objetivo dele é parar, a velocidade final tem que ser zero. Ah, professor, entendi. Olha só. No momento que ele aciona os freios até o carro parar, gente, dá 4 segundos. Então, vê só. Ele vai acionar os freios no tempo zero, né? É o momento em que o cronômetro é acionado. E a duração, né, disso é 4 segundos até ele parar, que é o tempo final. Dura 4 segundos esse processo. E a gente quer saber qual é o valor dessa aceleração média. Pronto. A gente tem todas as informações. Um detalhe importante é que a gente tem que transformar, né? E você já sabe que 72 km por hora em metro por segundo é 20 metros por segundo, né? Porque a gente já fez a transformação na questão anterior. Coincidentemente, a velocidade é a mesma. Professor, como é que transforma mesmo? De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E agora a gente vai fazer aqui, ó. Aceleração média é igual a... Olha só. Velocidade final é quem, pessoal? É zero. Vai parar. Menos a inicial é quanto? 20. Tempo final, 4. Tempo inicial é zero. Como é que vai ficar isso aqui, Tiago? Menos 20 sobre 4, né? 0 menos 20 é menos 20. E aí, menos 20 dividido por 4 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tiago, mas, cara, a aceleração deu negativa, deu, gente. Porque, vê só, o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma desaceleração, tá? Ele está freando o carro até ele parar, tá bom? Então, aqui é a aceleração média imprimida ao trem pelos freios. Quando isso acontecer, a aceleração vai ser negativa, tá bom? Então, cuida com isso. Em uma situação como essa, o cara vai frear o carro aqui, ó, até parar, aceleração negativa. Agora, observa que na questão ele está perguntando o quê? Em módulo, né? E quando fala em módulo, a gente leva em consideração apenas o quê? O valor absoluto. Então, aqui, ó, aceleração média. O seu módulo é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Tá aqui, o módulo. O valor absoluto. Esse sinal aqui indica, né, que é uma aceleração imprimida pelos freios, tá bom? Ele quer um módulo, que é o valor absoluto. A resposta aqui vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Fechou, galerinha. Olha só, gente. Então tá aqui. Essas aqui são duas questões super importantes, né? Hoje a gente vai entender melhor como é que funciona essa questão da aceleração. Vamos falar um pouquinho aí, classificar os movimentos, tá? Na nossa aula. Então, dá uma olhadinha nessas questões, resolve e deixa as dúvidas aí pra gente discutir na nossa aula. Valeu, galera!